Glória a Deus. Vamos glorificar o Senhor com as nossas palmas. Aleluia, glória a Deus. Amém. Podeis se assentar. Tem alguém em nosso meio que está nos visitando nessa manhã? Se tiver, faça assim com as suas mãos para que a gente podemos nos conhecer. Todo mundo é de casa. Glória a Deus pela vida de vocês. Aleluia. Queria convidar agora o Bispo Valdivino, que vai estar hoje ministrando a 4ª aula. Vamos aprender mais nessa manhã. Pode orar? Vamos orar para o Bispo? Espírito Santo de Deus, nós colocamos agora, apresentamos mais uma vez o Bispo em Tua presença. Que o Senhor venha iluminar a mente dele e tudo aquilo que ele preparou, segundo a Tua vontade, venha ser ministrado agora neste ambiente. Abra também os nossos corações, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender, Pai, e modificar aquilo que deve ser modificado, Pai. Em nome de Jesus, nessa manhã nós profetizamos, Pai, que será mais uma manhã abençoada de aprendizado e de crescimento para a Tua igreja. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Que bom, hein? Quanta gente aqui hoje. Que bom. O feriado prolongado assim, a gente tem muitas saídas, né? Muitas viagens. Mas nós que não viajamos, estamos aqui, né, irmãinha? Estamos aqui para aprender. É uma maravilha. Inclusive, amanhã vamos ter aula no seminário. Eu fiz uma pesquisa dentro da sala, né? E muitos não iriam viajar. Eu falei, então vamos ter aula. Não iria estar fora, não podemos perder aula. Então amanhã à noite também estaremos aqui no seminário, tendo as nossas aulas, em nome de Jesus. E nós vamos hoje darmos continuidade então aos nossos estudos, falando de mais um pilar hoje. E hoje nós vamos falar sobre a formação de obreiros na igreja, que é mais um pilar, então, desse tema proposto, né, para nós, a importância da educação cristã, para que nós possamos crescer. Nós falamos domingo passado, a importância da escola dominical, foi muito bom, eu considero, né, tivemos uma boa participação. Eu tive, através do vídeo, né, colocado, além de estar no canal da igreja, eu sempre faço a edição da palavra e coloco no meu canal. Eu tive pessoas de muito longe entrando em contato, pedindo link, estudando, observando, ou seja, estamos aí alcançando pessoas em outros lugares, né? E hoje nós vamos falar da importância da formação de obreiros, tá? Ver o que a Bíblia nos fala sobre isso, ver o que nós precisamos fazer para também nos adequar às instruções bíblicas para nós trabalharmos na obra do Senhor. Está dando para ver legal aqui hoje? Está dando? Ok. Eu tenho uma preocupação, assim, que de dia é um pouco mais difícil, né? Então, procuro um fundo assim, então, uma hora a gente vai acertar que vai ficar 100%, se Deus quiser. Então, nós temos aí o primeiro texto. Se alguém aspira ao episcopado, boa obra deseja. É preciso, porém, que o episcopo seja irrepreensível. Aqui, Paulo escrevendo, então, a Timóteo, é um dos textos mais conhecidos quando falamos de formação de obreiro. Todas as vezes que vamos falar de formação de obreiros, é impossível nós não citarmos este texto. E o que Paulo nos diz aqui, que se alguém aspira essa posição, se alguém aspira, tem esse desejo, né, de trabalhar na obra do Senhor, de ser um obreiro, ele diz que excelente coisa a pessoa está desejando, né? Boa coisa ela está desejando. Ou seja, nós estaremos trabalhando para o Senhor, nós estaremos trabalhando
para o reino de Deus. E diz assim ainda, essa outra parte: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Está em 2 Timóteo 2,15. E é o que nós, de fato, estamos fazendo e procuramos fazer a cada dia mais, né? Ter o conhecimento da palavra de Deus, procurar ter o entendimento correto da palavra de Deus, para que, como diz aí Paulo, né? Para que não se envergonhe, ou não tem do que se envergonhar. Porque às vezes nós ficamos envergonhados, no sentido de que nós somos questionados, né? As pessoas às quais nós vamos evangelizar, falar, elas estão cheias de perguntas, sim ou não? Não é verdade? Estão cheias de perguntas. Aí nos fazem perguntas, né, comigo, com você, com todos. Nós não temos resposta para tudo. Claro, não temos. Mas pelo menos nós precisamos saber que não temos a resposta e que ninguém tem. São aquelas coisas que são mistérios de Deus e que no tempo certo vai ser revelado. Mas muitas outras coisas nós podemos responder. Nós precisamos ter o conhecimento, o entendimento, né, do que é salvação, do que é arrependimento, vários processos teológicos que a Bíblia nos ensina, para que nós possamos dar resposta, para que nós não fiquemos sem jeito quando as pessoas nos perguntar sobre algum desses assuntos, né? Por isso Paulo, então, ele diz: procure apresentar-se a Deus aprovado. Agora, o que é interessante, que eu quero confirmar aqui com os irmãos, é que esta aprovação, irmãos, ela não é feita por Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus nos aprove, só porque Deus, Ele não vai vir aqui dizer para nós se você está interpretando certo ou interpretando errado. Quem vai fazer isso? Os homens e mulheres de Deus, amadurecidos já no conhecimento da palavra. Eles vão vir e nos dar orientação. Por quê? Porque essa foi a forma que Deus escolheu. Nós vamos ver outros textos aqui, Paulo dizendo também para Timóteo: aquilo que você aprendeu, ensine a outros. Ensine a outros homens, a outras pessoas. Passe para frente esse conteúdo, né? Um tempo desse atrás, aqui uma outra lição, eu disse que sermos avaliados é muito importante. Sermos avaliados, alguém que nos avalie. Como é bom quando nós temos pessoas, né, que faz a nossa avaliação do conteúdo, avaliação do nosso conhecimento, né, avaliação se a pessoa tem mesmo condições e domina determinada área que ela quer trabalhar. Isso é importante. Então, para isso nós temos os departamentos de estudos, de ensino, né, para nos dar esta aprovação. Vamos lá na nossa introdução, então. Formação de obreiros. A formação de obreiro, então, é o departamento especializado da educação cristã, que tem como objetivo o treinamento de obreiros, a fim de que estes, devidamente preparados, atuem nos diversos ministérios da igreja. Sempre a formação de qualquer área, irmãos, o que ela faz conosco é potencializar aquilo que nós já somos, aquilo que nós já temos, tá? Se alguém, por exemplo, trabalha em determinada área na igreja, vamos pegar aqui, ele é um professor de escola dominical, ele é alguém que tem esse interesse. Quando ele faz, então, uma preparação, que ele procura crescer, aquilo que ele tem vai ser potencializado, ou seja, ele vai melhorar mais ainda, ele vai adquirir mais eficácia naquilo que ele está fazendo. E o conhecimento, a formação, a nossa formação de obreiro, ela é contínua, ela não para nunca. Nós aprendemos, né? Ensinamos, depois aprendemos de novo, depois ensinamos continuamente. Tá? O meu primeiro curso bíblico que eu fiz
foi 1992, por aí. Como eu já disse um dia desse, eu trabalhei aqui na igreja em 97, 98, eu era professor de escola dominical. Depois eu fiz curso em 95, depois eu fui fazer o curso da nossa igreja, fiz o contextualizado. Depois eu fui para Goiânia, fiz o bacharel. Né? E tudo isso que fez, potencializou, abriu mais o meu entendimento, me deu mais condições de poder servir a Deus, conforme Paulo diz, dominando mais a palavra do Senhor. Estou terminando agora o meu mestrado. Ontem fiquei muito feliz que o meu orientador, o doutor Isaías, lá do Rio de Janeiro, falou, está terminando o seu trabalho, está concluído, muito bom, só vai apresentar agora na banca, dia 20. Então, ou seja, mais um degrau, mais uma busca, e não quero parar por aí, quero continuar. Né? Esse final de ano, eu comprei mais de R$1.500 de livros, aproveitando algumas promoções. O que é isso? Formação de obreiros. Preparar para que nós possamos, então, entregar para a igreja, entregar para os irmãos, um trabalho, como Paulo diz, né, que não temos do que nos envergonhar. Diz assim ainda o texto. O que aprendestes de mim, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. O que nós vemos, Paulo dando essa orientação, ele ensinou, para quê? Para que Timóteo ensinasse a outro. Nós precisamos na igreja aprender, nos departamentos, nos treinamentos e tudo, para quê? Para também ensinar. Já falamos no domingo passado, que nós não podemos estar na obra de Deus também, só querendo aprender. Não, eu quero aprender, mas não querer fazer alguma coisa. Não, nós precisamos também contribuir com a nossa parte em fazer alguma coisa para o reino de Deus, amém? Prosseguindo. O objetivo, então, da formação de obreiro. Aqui, vocês têm aí na revista, está só o esboço bem pequeno, tá? Agora nós vamos chegar na parte que está aí, ok? O objetivo, então, da formação de obreiros. A formação de obreiros cristãos não visa desestimular o trabalho leigo da igreja, mas fazer com que estes se especializem no âmbito e nos limites de sua laicização. Ou seja, nós não pretendemos que o trabalho leigo acabe. O que é o trabalho leigo? O trabalho das pessoas que não têm uma formação acadêmica, do seminário e etc. Não tem essa visão. A visão da formação de obreiros é treinar as pessoas, treinar os homens, mulheres, jovens, fazer esse treinamento, né? Alguém que já tem essa capacitação, então ele vai treinar. O interesse de subir, de alçar e fazer coisas em outros níveis, vai depender de cada um, do interesse de cada um, da vontade de cada um em querer fazer isso. Né? Muitas vezes a gente pensa que o trabalho de formação de obreiro é acabar com o trabalho leigo. Não é acabar com o trabalho leigo. É, na verdade, oferecer oportunidade para aqueles que queiram crescer. O motivo, quais são os motivos? Jesus disse, né, que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E quanto mais a igreja cresce, mais trabalhadores ela precisa para poder atuar nas mais diversas áreas, né? E diz aí, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, vendo ele multidões, compadeceu-se deles, e então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, e aí continue, né? Para que envie trabalhadores. Então, enquanto a igreja atua nas frentes de evangelismo, nas frentes de trabalhos missionários, em cultos, aonde faz-se campanha, que atrai pessoas, que elas vêm, são despertadas para poder aceitar Jesus, essa é uma parte. E qual a outra parte? A preparação dessas pessoas, a edificação dessas pessoas.
né? Trazer o crescimento para elas, para que elas se tornem também obreiros. Por quê? Porque a igreja, ela é dessa forma. A geração vai passando, uma geração mais velha vai passando, e as outras gerações vão surgindo. E o dever da igreja é formar os seus obreiros. O dever da igreja é preparar os seus obreiros, para que eles continuem, para que eles deem continuidade aos trabalhos. Amém? Houve já muitas escassez de obreiros no mundo todo, e ainda há uma carência muito grande. Nós vemos igrejas que são igrejas que têm um número de membros bom, 50 membros, 100 membros, mas não tem um departamento de educação, um departamento de formação de obreiros, né? Não tem, às vezes, igrejas com 100 membros, não tem músicos na igreja, né? Não tem uma pessoa preparada para cuidar dos departamentos que tem. O que é necessário fazer para suprir essa necessidade? Preparação de obreiros. Preparar as pessoas que já são vocacionadas nos seus chamados, tá? Endereçar cada uma delas para os lugares certos, né? Porque se nós ficarmos fazendo o trabalho e aprender só com a experiência do dia a dia, irmãos, demora demais. E Jesus está dizendo que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Tá? Se alguém que faz um curso preparatório de obreiro, que ele fica lá 6 meses, 1 ano, 2 anos, o potencial dele aumenta muito. E que se alguém não pegar a forma certa e correta de fazer determinada coisa na igreja, trabalhar em determinada área, irmãos, mesmo que ele consiga sozinho, né, que ele consiga buscando em livros e etc., ouvindo outras pessoas, esse tempo vai demorar muito mais. E como eu disse ainda, quando nós fazemos um treinamento, uma preparação, e somos avaliados por pessoas que já cresceram, que já têm experiência, o que é bom, essa pessoa vai nos dar a garantia, a certeza de que nós não estamos fazendo errado, nós estamos fazendo certo. Eu, pelo menos, uma das maiores dificuldades que eu tive que superar era exatamente essa situação. Eu tinha muita preocupação em pregar, em ensinar, e estar falando algo que eu não compreendia. Por isso eu sempre escolhia os textos bíblicos que eu tinha domínio, que eu tinha entendimento, que eu já havia aprendido, que eu já havia estudado, que eu já havia pesquisado, já havia lido em livros, já havia outros pastores, outros professores falar sobre aquilo. Para quê? Para não errar. Então vamos lá. Disse ainda, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Veja bem, aqui é Paulo, né, no capítulo 4, versículo 11 e 12, ele está falando exatamente desse chamado ministerial. Foi Deus quem chamou, foi Deus quem concedeu à igreja esses ministérios. E em vermelho aí, para quê? Para aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento. E esses obreiros que estão aqui, apóstolos, né, profetas, evangelistas, mestres, todos eles foram dados por Deus à igreja para preparar outros obreiros. O apóstolo, aquele que vai mais longe, aquele que é enviado, a finalidade dele não é só ir, mas a finalidade dele também é preparar outras pessoas. O pastor, da mesma forma, o evangelista, da mesma forma, e de uma forma mais intensiva, os mestres. O que são mestres, né? Ministros que são chamados para ensinar, que são vocacionados, e ele terá que esmerar dentro desta área para servir o reino. Por quê? Porque foi Deus quem chamou. Deus chamou e vocacionou homens e mulheres para serem mestres. Então, mestre é a área do ensino. A área do ensino. Desde que eu me entendo
chamado por Deus, eu sinto essa vocação na minha vida. Bastou sentir a vocação? Não, eu tive que me preparar. Eu tive que correr atrás de preparo, de me preparar para ser um obreiro preparado, capacitado para servir. Porque é isso que Deus cobra de nós, seja em qualquer área. Por quê? Porque nós vamos fazer um trabalho de aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para o que mais? A edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, quando nós cantamos, está ali os irmãos, quando nós pregamos, quando nós ensinamos, nós estamos edificando a igreja. Nós precisamos edificar a igreja, né? Nós não fazemos o que fazemos para o nosso bel prazer. Nós não fazemos o que fazemos para a nossa autossatisfação. Não, mas o que formos fazermos como obreiros, nós fazemos para a edificação da obra do Senhor, porque foi Ele quem determinou isso, né? A fim de capacitar os santos. O que é capacitar? Preparar. Preparar. Alguém que ainda não está apto para o desempenho de uma função, ele vai então receber essas instruções para que ele seja preparado, capacitado para exercer determinada função. Outras versões traduzem assim, essa palavra, a fim de capacitar os santos, depois, para equipar os santos e para o reto ordenamento dos homens. Ok? Então, quando nós passamos por uma escola de obreiros e nós aprendemos corretamente o que a palavra do Senhor quer que nós façamos, nós vamos ter essas capacidades aqui, ó, de instruir outras pessoas, de equipar outras pessoas, de estar trazendo um reto ordenamento para as outras pessoas, porque não é só na igreja. A igreja, na verdade, ela é o quartel-general. Por exemplo, a igreja, pegando o exemplo da sinagoga, a sinagoga, elas eram lugar de adoração e também de estudo, de ensino. Então, a igreja, ela segue essa mesma dinâmica, essa mesma revelação do Antigo Testamento. Então, a igreja, nós temos a adoração e nós temos instruções também, ensino. Para quê? Para preparar os homens, as mulheres. A igreja, existem até ministérios que trabalham assim. Existe um dono da igreja, quase que um dono. E lá, todos os demais são espectadores. Entram ali, recebem a ministração espiritual e vão embora. Se algum ou outro sentir despertado para isso, vai falar lá com o líder e o que o líder determinar. Mas a Bíblia não nos ordena assim. A Bíblia nos diz que nós precisamos ensinar todas as pessoas que tiver necessidade de conhecimento, de entendimento, nós temos que estar preparados para ensinar, para levar a boa palavra, seja em qualquer igreja, seja quem pessoa for. Agora, para nós fazermos isso, nós precisamos, primeiro, entender a importância da formação de obreiros. O objetivo é a edificação do corpo, no que implica o crescimento da igreja em qualidade, né? Então, quando nós precisamos pensar na formação de obreiros, para quê? Para termos qualidade espiritual, qualidade de ensino, de música, qualidade de obreiros, transformação de caráter. Precisamos ter qualidade. Então, a edificação, primeiramente, ela visa, né, o que eu coloquei aqui, qualidade. Depois, unidade. Uma igreja que não tem qualidade nos seus obreiros, né, é impossível permanecer. É impossível. Começa a virar uma divergência, começa a ter muitos problemas. Então, precisa ter qualidade. E a qualidade, ela vem pela edificação, pelo conhecimento. Depois, o conhecimento, ele vai trazer também o quê? Vai trazer unidade.
Nós precisamos ter unidade no corpo de Cristo. É compreendermos que nós precisamos ter, é um desafio, né? Porque é unidade na diversidade. Nós somos uma diversidade. Um pensa de um jeito, o outro pensa de outro, um nasceu num contexto, outro nasceu no outro, um tem uma formação e o outro tem outra. Mas o que Deus diz? Precisamos ter unidade. E esta unidade é nessa diversidade mesmo. E quando nós compreendemos isso através do ensino, nós conseguimos eliminar muitas situações de contendas, de divergências, tá? Porque nós vamos adquirir maturidade. Maturidade. E sem o conhecimento bíblico, irmãos, sem o entendimento, é impossível nós termos maturidade. Terceira coisa, quantidade. Então, ou seja, primeiro qualidade, depois unidade, depois quantidade. Se nós invertermos isso aqui, vai dar problema. Primeiro quantidade. Depois unidade, já fica difícil. Agora, quando nós temos um processo da formação de obreiro, primeiro qualidade, os obreiros estão preparados. E nessa unidade, nessa qualidade, é trazido então a unidade. Olha, a igreja precisa ter unidade. Nós precisamos entender quem é o líder, nós precisamos saber quais são as diretrizes, nós precisamos saber o que a igreja faz, cada departamento. Então ela traz unidade. E depois ela vai trazer o quê? Quantidade, mais uma quantidade edificada. Uma quantidade com unidade e com qualidade. Amém? Posso ouvir um amém? Prosseguindo. Depois, o plano de Deus é usar todos os membros do corpo na edificação da igreja. É usar todos, irmãos. Quanto mais gente tiver aqui na igreja, servindo, trabalhando, disposto, se oferecendo para trabalhar nos departamentos, né? Agora, o que às vezes fica um pouco difícil é que nós temos os voluntários que querem trabalhar, mas se o departamento, e todo departamento precisa ter os critérios, precisa ter os seus critérios, e aí muitas pessoas não querem passar pelos critérios. Isso é problema. Não está trazendo unidade, nós precisamos entender. Tem um líder de louvor, pegar ele aqui de novo, que é um departamento, eu pastoreei, irmãos, 15 anos seguidos, eu sei o que é isso. O departamento de música, ele tem muitas divergências. Sim ou não, irmão, não é verdade? Por quê? Porque chega alguém e diz, eu canto, eu quero participar. Aí o líder fala assim, então canta uma música aqui. O que você faz? Você é músico? Você toca? Você canta? Não, eu gosto de cantar. Aí canta. Aí a pessoa canta, não passa no critério. O líder diz assim, não, você não mantém a afinação. Você não consegue. Você toca algum instrumento? Eu fiz isso, irmão, eu fiz isso. Eu pedi uma irmã, chegou na igreja, dizendo que era música. Eu toco bateria e toco violão. Eu falei assim, então tá bom, pega o violão aqui, toca aí, canta uma música para mim. Irmã, não deu outra, não sabia, não conseguia. Então, ou seja, a preparação dos obreiros leva a ter essa qualificação. Nós precisamos ter essa qualificação, receber essa qualificação para trabalharmos e fazer o quê? O que Paulo disse, desempenhar um trabalho bem feito, um trabalho o qual nós não vamos nos envergonhar, vamos fazer aquilo que nós temos preparo para fazer, chamado para fazer, né? Quando eu consegui definir isso na minha vida, como pastor, credenciado, bispo da igreja, muito tempo, eu defini porque eu sei aonde é que eu consigo desempenhar melhor aquilo que eu faço. E então o que eu fiz? Eu entreguei a igreja local, não fui mais pastorear, e na verdade tinha 5 anos que eu estava tentando fazer isso, mas esperando todo o processo legal, toda a coisa certa, mas direcionando a minha vida para aquilo que Deus me chamou. Por quê? Irmão, se você trabalha naquilo que Deus te chamou, você rende muito mais. Você rende muito mais. A coisa mais
difícil que tem é quando você faz um convite para alguém que não tem a aptidão para fazer determinada situação, e você chama e fala, faz tal coisa. Muitas vezes, nós vamos, porque nós ficamos, dizemos assim, não, eu não vou falar não para Deus, e eu vou aceitar o desafio, né? Mas, você precisa entender que as coisas não funcionam assim. Eu já vi, vocês também já viram muito, né? Pessoas que foram chamadas para poder ministrar em um culto de departamento de ensino, no distrito onde eu trabalhei, e que eu não conhecia a pessoa que convidou, e quando ele foi dar o ensino, meu irmão, foi um desastre, ninguém aguentava. Por quê? Porque não tinha preparo, né? Na área da música, também da mesma forma, eu estou falando isso aqui, exemplos que eu vivi. Nós, num congresso de distrito, uma igreja deu oportunidade para uma irmã cantar, a irmã foi cantar, não parava mais de cantar, não parava, emendou e ficava repetindo aquela coisa a vida inteira, e eu como líder, era o supervisor do distrito, o pessoal chegou, o pastor lá local, pastor, como é que faz? Irmãos, e nesta hora você tem que estar preparado para fazer a coisa andar. Eu peguei o microfone, agradeci, bati palma, Deus abençoa, e pronto, porque nós temos um monte de coisa no roteiro. Então a preparação de obreiro vai nos ensinar isso. Você fazer uma coisa que precisamos dentro da preparação de obreiro, está vindo na minha cabeça agora, exatamente o tempo. Te deu tempo para você vir aqui e dar uma saudação. A pessoa fica 10 minutos. A pastora Maura está ali, ó, sabe disso, atrapalha o andamento. Entendeu? Então, na preparação de obreiro, a gente pega todos esses detalhes, todas essas minúcias, né, para que a gente possa desempenhar bem aquilo que nós vamos fazer. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. O que acontece? Nós vamos ser aperfeiçoados para o ministério, para a edificação do corpo. Tudo que nós vamos fazer aqui é para a edificação do corpo. Eu preciso da ministração dos obreiros, dos pastores. Eu preciso do louvor que canta, para que eu possa também entrar na adoração. Eu preciso do conselho. Então, tudo que nós formos fazer, irmãos, não é individual. Tudo que nós vamos fazer é para o bem do corpo, para a edificação e crescimento do corpo. Outra coisa ainda, que Paulo nos diz aqui, para nós não sermos mais meninos inconstantes, né, que a maturidade vai nos trazer isso. A inconstância é a pessoa que começa e para, que não firma, que dá uma palavra e depois volta atrás, que quer fazer um trabalho na igreja, mas depois não quer mais. Um dia está com vontade, outro dia não está. Não, irmão, isso tem que ser superado. Isso tem que ser superado. A nossa vontade, às vezes, nós que estamos aqui, talvez queríamos estar passeando, mas você tem domínio na sua vontade. Você diz, não, eu tenho um compromisso. Então Paulo diz, não ser mais meninos inconstantes, fazedor de beicinho, né? Estou com raiva, não vou mais não, não olhou para mim. Não, irmão, amadurecer. A escola de obreiro vai trazer amadurecimento para nós não preocuparmos mais com essas coisas, tá? E quando também a gente ainda não aprende isso, irmãos, a gente sofre muito. Sofre, porque tudo que a gente vê que não é, que contraria aquilo que nós pensamos, nós sofremos, nós choramos, nós vamos falar com Deus, fazemos aquelas orações chorando, né? Mas o que está precisando é o quê? É de nós amadurecermos, de nós nos tornarmos aroeira, amém? Aí ele diz assim, ó, meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Mais ainda, para não sermos enganados. Qualquer novidade que aparece, não, agora nós temos fundamento, né? Que Paulo diz, pelo engano dos homens, e quem vai enganar aqui? Os homens. Os homens, com astúcia, enganam fraudulosamente.
Então a escola de obreiro, irmãos, é para abrir os nossos olhos, é para colocar o colírio de Deus nas nossas vistas, para nós enxergarmos, vai dilatar a sua pupila, aleluia, para vermos. Vamos lá. A capacidade integral também dos obreiros. O ministério de formar obreiros implica em dedicarmos fundamentalmente a duas coisas: a edificação de suas vidas, para que alcancem a estatura espiritual de Cristo. Então, primeiro lugar, eu preciso estar amadurecido. Primeiro lugar, em determinadas áreas, tudo bem, as coisas começam assim, mas eu não posso ficar na igreja 5 anos, 10 anos, e continuar do mesmo jeito. Não, nós precisamos procurar crescer, e a escola de obreiros vai trazer essa maturidade. Então, primeiramente, edifica a minha vida. Ela vai trazer uma estatura espiritual de Cristo para a minha vida. Eu vou ter que aprender a suportar como Cristo suportou. Ter que aprender a reagir como Jesus reagiu. Então, primeiro, toda a capacitação é para a minha vida. Depois, a capacitação ministerial deles para que adquiram idoneidade para fazer a obra de Deus. Domingo passado, nós até, no finalzinho da aula, nós falamos do texto que Paulo escreveu para a igreja, lá em Atos, ele dizendo, primeiro, cuidem de ti, depois da igreja. Então, primeiramente, você tem que cuidar de você. Você tem que cuidar da sua saúde, saúde física, saúde espiritual, emocional, entende? Intelectual, conhecimento, cuidar de você, se alimentar. Isso é estar preparado. Isso é buscar o preparo de Deus para nossas vidas. E depois? Aí depois nós vamos servir com mais eficácia a obra do Senhor. Caminhando aqui. Paulo deixa claro quais as áreas que a formação de obreiros envolve. Família. A formação de obreiro, primeira área que nós vamos encontrar, família. Precisamos ter entendimento de que nós precisamos cuidar da família em primeiro lugar. Um obreiro que não aprende a cuidar da sua família, primeiro, cuida dele, e aí cuidar da sua família, vai ter dificuldade de ser um bom obreiro. Vai ter dificuldade, por quê? Porque vai mexer com o seu caráter, vai mexer com a sua administração familiar. Tá? Em aula de ministério, a gente vê muito isso. Depois, no trabalho, vai envolver também a sua vida lá no trabalho, porque envolve testemunho. Depois, no tratamento com o seu próximo. Porque não basta ser obreiro e ser um casca grossa, um grosseirão, uma pessoa que não tem trato com os irmãos. Não, nós precisamos ter esse preparo exatamente para poder aprender a ter domínio emocional, tá? No tratamento com o próximo. Na área sexual, tomar cuidado com os relacionamentos, né? Com o sexo oposto, tomar cuidado com determinadas intimidades. E isso é tratado na escola de obreiro, é preparado para as pessoas evitar problemas. Porque o diabo, ele não vai brincar. Ele vai procurar denegrir, destruir a vida e a moral daqueles que querem servir a Deus. Depois, na administração do dinheiro. Também precisamos, para ser um bom obreiro, administrar bem o dinheiro que eu ganho, administrar ele para que eu possa suprir as necessidades da minha casa, da minha família, para que eu possa ser dizimista na casa do Senhor, ofertante, né? Isso é bênção de Deus. Depois, na moral e ética, na sua relação com Deus e nas provações. Muitos obreiros são desqualificados, segundo a Bíblia, porque têm problemas nessa área e não procuram se consertar na área da ética, na área da moral. E isso não funciona, vocês sabem disso. Vocês sabem como os crentes são marcados. Alguém diz assim, isso que é crente, olha lá. Às vezes pessoas vêm conversar com a gente
E já diz assim, quando quer falar mal de uma pessoa, ao invés de ele falar mal da conduta da pessoa, do que ela fez de errado, a primeira coisa que ele diz é assim, ó, aquele fulano que diz que é crente, que diz que é evangélico, e depois vem colocar os problemas dele, né? Então, ou seja, há uma cobrança muito alta sobre nós. Na preparação de obreiros, nós estamos estudando agora no seminário aconselhamento pastoral e familiar. Então, na preparação de obreiro, a gente recebe essas instruções para você cuidar, ter zelo, tá? Amar mais a Deus do que todas as coisas. Depois, olha a lista que tem aqui, ó. Vai ficar aí, né? Humilde, manso, paciente, com domínio próprio, amável, cheio de amor, misericordioso, bom, generoso, servidor, compassivo, respeitoso, diligente, trabalhador, responsável, crente fiel, estável, corajoso, prudente, equilibrado, decoroso, ordeiro, digno e muitas outras coisas. São os ensinos que nós recebemos numa escola de obreiros. E que na igreja, irmão, não é lugar de tratar dessas coisas, é pincelada aqui e ali, mas numa escola de obreiros, não, a pessoa vai receber todas essas orientações para ela se preparar e se precaver contra esses problemas, contra essas ciladas que pode acontecer. E que isso vai fazer o quê? Vai impedir o fluir do seu ministério. Vai impedir, né? E nós vamos crescendo e nós vamos aprendendo a fazer o quê? A desvencilhar dessas coisas, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui já para vocês. Eu aprendi na prática que tem pessoas que você diz assim para ela: olá fulano, tudo bem? Ela fala assim, tudo bem. E aí já começa a descascar o abacaxi, a falar mal disso, a falar mal daquilo, e falar um monte de coisa. Aí eu aprendi isso no meu trabalho, sabe, ministerial. Eu aprendi a fazer só o seguinte: cumprimento a pessoa e não pergunto como está. Determinadas pessoas. Por quê? Porque a rotina é a mesma. É falar mal dos outros, é colocar a culpa nisso, é colocar a culpa naquilo outro e não sei o que, etc. Então, nós vamos aprendendo na escola de obreiro a como contornar todas essas situações. Para quê? Para servir melhor a igreja e as pessoas, tá? Qual a parte de Deus e qual a nossa, ficou uma letra a mais aqui, parte na formação de obreiro. Ou seja, o que Deus vai fazer e o que nós temos que fazer. A parte de Deus, chamar aos homens para o ministério. É Ele que chama, tá? Dar dons aos homens para o ministério, enviar. É Deus que vai fazer isso, irmão. Ele vai tocar nos corações. Por exemplo, temos pessoas que às vezes até o homem convida eles para assumir determinadas posições, para ser enviado, enviado que eu digo até mesmo dentro da igreja, irmão, enviado para um departamento, enviado para um trabalho, que ele não vai querer. Por quê? Porque ele não se sentiu chamado por Deus. Ele não sentiu isso, ele não foi agraciado por Deus com esse chamado para fazer isso. Mas quem faz essas coisas é Deus. É Deus que vai dar o dom para você ser um obreiro, um músico, um professor, um pastor, um evangelista. Deus vai tocar nos nossos corações, para que nós sintamos esse desejo de fazer isso. E muitas vezes, quando Deus já fez essa parte, que o convite é lançado pelos homens agora, né, posteriormente, essas pessoas já vêm de coração aberto. Mas quando elas não são chamadas ainda por Deus, o que acontece? A convocação dessas pessoas, mas é difícil, viu? A gente tem que estar brigando o tempo inteiro, faz isso, faz aquilo. A pessoa fica relapsa, não vem nas reuniões, não faz isso, não faz aquilo, tá? Por isso nós precisamos entender que primeiro é Deus quem chama. Depois, compete aos apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres aperfeiçoar aos santos para a obra do ministério.
porque esses daqui não são Deus que chamou? A Bíblia não diz que foi Deus que deu esses homens aqui, esses obreiros para a igreja? Então compete a eles fazer todo o trabalho para poder aperfeiçoar, para poder guiar a igreja, guiar os obreiros, para que eles também aprendam a ouvir a voz de Deus, aprendam a descobrir o seu chamado, a sua vocação, para que eles desenvolvam os seus ministérios, né? E como fazer isso? Equipar, treinar, relacionar, colocar em funções. Vamos seguir uma por uma. Equipar com conhecimento da palavra de Deus. Os obreiros chamados por Deus, que já estão lá, pastores, mestres, evangelistas, eles vão equipar com conhecimento da palavra. Não dá para você ir para a guerra se você não for primeiramente equipado, se você não receber os seus equipamentos, né? Então, equipar com o conhecimento da palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta é a palavra de Deus. Depois, treinar, dar tarefas, avaliar, alertar, corrigir. Nós precisamos passar pela área do treinamento dentro dessa área aqui. A escola de obreiro vai fazer isso. Vai treinar, vai avaliar, vai alertar e depois vai corrigir aquilo que for necessário de correção. Depois, relacionar. A igreja é um corpo, não existe nela ministérios independentes. Os obreiros, desde o princípio de sua formação, devem aprender a atuar em equipes. Eu não me sentia vocacionado para pastorear a igreja. Não me sentia. E fiquei 15 anos, foi ótimo, me deu muita experiência. Eu vi na prática aquilo que eu já tinha na teoria, convivi com tudo isso, né? Participei de tudo isso. E o que acontece às vezes, e que eu vi dentro da igreja, são as competições das equipes dentro da igreja. Entende? Hoje é fulano que vai dirigir, o outro vai pregar, o outro diz, não, então hoje não vou não. Hoje é departamento tal que vai fazer isso, então não vou não. O nosso departamento, não, nós precisamos aprender que tudo que Deus deu para a igreja é para o aperfeiçoamento de todo o corpo. O pastor não foi chamado para edificar só quem gosta de pastorear. O apóstolo não foi chamado só para poder fazer aquilo que ele quer. Não, nós temos que aprender, ter este relacionamento, a relacionar com todos e a compreender todos. Então não existe, irmão, departamento solitário. Não, tem um departamento aqui, ermitão, só ele. Não, todos os departamentos é para relacionar e servir os demais. Amém? Vamos lá. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O que Paulo está dizendo aqui? Olha só, a participação de todos. Tudo tem que ter o auxílio de todos, ligado. Ele está comparando aqui o corpo físico, é claro, com o corpo da igreja. Então, com a participação de todos, assim faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. São todas as partes do corpo, né, que precisa estar em perfeita harmonia. Colocar em funções é dar a oportunidade para a pessoa fazer, né? Para completar o desenvolvimento dos obreiros, é muito importante que depois de receberem a formação básica, sejam colocados em funções, dando-lhes responsabilidades específicas de acordo com seu nível de formação e graça, ou seja, de habilidade. As pessoas aprendem a parte teórica e depois precisa pôr em prática. Na hora da prática é que vai completar o conhecimento, o ensino, né? A teoria é uma coisa, a prática é outra, né? Então, nessa função de formação de obreiros, é preciso, então, depois que os obreiros foram preparados, colocar eles nas suas funções, para que eles possam desempenhar. Preparar obreiros e deixar eles sentados
nas cadeiras, o que vai acontecer, pastor Mauro? Irmãos, não vai ficar bom, não. O pastor querido sabe muito bem disso, né? Você treinou, as pessoas querem trabalhar. E aí sim que aumenta o potencial da igreja, abrindo outros trabalhos, outras frentes de trabalho, abrindo mais departamento, fazendo um monte de outras coisas. Senão, irmãos, essas pessoas acabam saindo da igreja e procurando outros lugares para trabalhar. Mas não é porque não quer ficar, é porque quer lugar que elas possam se sentirem úteis. Vamos lá. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aqui coloquei esse texto para nós vermos que Jesus fez isso, depois que ele treinou, que os discípulos caminharam com ele, agora ele enviou. Ele mandou eles trabalhar. E depois, a resposta. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, o segundo envio, né? E mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Ao relatório agora dessas equipes. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Então, ou seja, Jesus treinou, preparou, encaminhou, eles fizeram e voltaram com o relatório. Né? Jesus aqui, claro, eu não coloquei, mas vocês sabem a segunda parte. Jesus, né, falou para eles: tenha cuidado, não é por causa disso não, tá? Fica mais satisfeito porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Mas o que os discípulos fizeram, que é o que eu quero mostrar, a preparação de obreiro é isso, tem que ter o relatório. Tem que ter o relatório, ok? A reflexão. A igreja de Cristo, desde o seu nascimento, vem se expandindo através da ação laica dos santos. Os leigos em Jerusalém, e não somente os apóstolos, dedicavam-se a espalhar as boas novas do reino. Como eu disse bem no início dessa aula, a finalidade não é acabar com os leigos, não é isso. A igreja sempre usou os leigos, as pessoas que não têm o preparo em um seminário, mas elas foram o quê? Treinadas, elas não foram enviadas aleatoriamente, né? Olhem, por exemplo, quando Pedro, ali os apóstolos, quando eles necessitaram de diáconos, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, quais foram os qualificativos que os apóstolos disseram para que eles escolhessem os obreiros? Está tudo lá. Homem santo, cheio do Espírito Santo, de boa reputação, está tudo lá as características. Ele falou: chama essas pessoas que foram os primeiros diáconos da igreja, né? Portanto, o objetivo primordial da formação de obreiros cristãos é preparar eficientemente os fiéis, levando-os a cumprir integralmente os itens da grande comissão. Toda a finalidade é essa, irmãos. Tudo que a gente precisa fazer na igreja, a finalidade é cumprir a grande comissão, ganhar pessoas e edificar. Essa é a finalidade, né? E de que forma vamos fazer? Isso é bastante variado, dependendo do lugar que estamos, dependendo das necessidades que nós temos, né? Inclusive, é até bom que se desenvolva obreiros conforme a necessidade local, porque nem sempre as necessidades aqui da IDB Central vão ser as necessidades de outra igreja em outro lugar. Não, primeiro, quais são as demandas, né? Quais são as necessidades que nós temos aqui? De evangelismo, de professor, de música. Então, dependendo da necessidade, então agora a gente vai buscar o preparo de obreiros para suprir essa necessidade, certo? Caminhando já para nós terminarmos, tá? Frequentemente tem se dado a impressão de que a sinceridade de atitude é mais importante do que o conteúdo da crença. Isso é fato de se constatar em todos os lugares, né? Que às vezes a pessoa, por ela ser sincera, ela ter uma fé sincera, dá-se a impressão de que isso é mais importante do que o próprio conteúdo da fé que ela está tendo. Está dando para entender? Então, ou seja, quando
uma pessoa é sincera, mas ela está crendo em algo errado, irmãos, do que vai valer essa sinceridade? É isso que a Bíblia nos diz. É isso que a Bíblia fala e ensina daqueles que adoravam ídolos, daqueles que adoravam entidades pagãs. É isso, a pessoa tem uma sinceridade, mas, irmãos, a sinceridade não é suficiente. Não é suficiente, vamos ver aqui. Ainda que não se despreze a relevância da sinceridade, nenhuma pessoa sensata crê que a sinceridade possa ou deva substituir o conhecimento da verdade. Não, não pode. Não pode, porque nós podemos estar sinceramente errados. Podemos estar sinceramente equivocados quanto àquilo que nós estamos sendo sinceros. Tá? Torna-se desastroso crer numa falsidade, por mais sincero que se seja. E assim, quanto mais intensa for a sinceridade, mais terríveis são as consequências. E eu ministro isso aqui com todo respeito e cuidado, mas nós precisamos quebrar esse paradigma. Não está certo. Não está certo. Não, a minha sinceridade, aquilo que brota apenas da minha sinceridade mental, tá? Daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, daquilo que eu estou fazendo de inteiro coração, não basta. Nós temos pessoas que, com a sua sinceridade, equivocaram tremendamente, por falta do alicerce, do conhecimento. E tem testemunhos sérios de pessoas na história toda que fizeram isso. Então, a nossa base da nossa fé não deva ser a nossa sinceridade, mas deva ser apoiada essa sinceridade nos fundamentos bíblicos da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos lá. Só o conhecimento da verdade liberta e oferece segurança ao homem. Pensa comigo aqui, se só a sinceridade fosse suficiente, para que tirar as pessoas das outras religiões? Para que pregar? Pregamos porque elas não têm o conhecimento da verdade. E com toda a sinceridade que as pessoas que estão nas suas religiões, elas têm, se elas não tiverem alicerçados na verdade de Deus, não vão ser salvas, não vão ser libertas. Tá? É isso que eu tento, às vezes não, sempre, trazer esse entendimento, tanto para os alunos, tanto para a igreja, para a gente ter esse cuidado. A gente não ficar aí com a sinceridade do meu coração, e depois a gente até usa o texto bíblico, o coração do homem é terrivelmente enganoso. Pois é, então por que nós vamos acreditar no nosso coração? Cuidado para não ser ambíguo. Né? Uma hora o coração é enganoso e mau, outra hora, não, estou fazendo de todo o meu coração. Não, ainda que o meu coração esteja enganado, esteja contrariado, mas a palavra do Senhor determina que é assim que nós temos que fazer. Amém? Diz ainda, se isto é verdade, como de fato o é, no plano físico e material da vida, quanto mais importante será no plano dos valores espirituais, com as suas consequências eternas. Né? Então, se isso na vida secular é verdade, que nós às vezes, sinceramente, quem não é mecânico, tenta consertar um carro de todo o coração e bota ele a perder tudo. Né? Sinceramente, alguém que não é pedreiro, tenta levantar uma casa e aquilo cai. Você imagina na vida espiritual, que nós estamos falando da eternidade. Que sinceramente eu estou tentando servir a Deus, sinceramente eu estou andando no caminho de Deus, mas Ele não pediu para fazer isso, Ele pediu para nós obedecermos a sua palavra e a sua vontade. Conclusão, então a história, a escola de preparação de obreiros, irmãos, vai trazer esse alicerce para nós, vai trazer essa base, tá? A partir do chamado começa então a formação. Quando foi chamado, começa a preparação. Agora, se vai ter uma escola preparada, se vai ter um momento específico, é outra coisa, né? Alguns pensam que devemos começar dando pouco do Evangelho,
depois trataremos de dar o restante. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu conheço bastante pessoas que já são líderes e que ficam e têm essa impressão. Não, nós não podemos, nós temos que dar para a igreja só o leitinho. Começar com leitinho. Depois a gente começa a dar as outras coisas. Não, irmão, a palavra de Deus é para dar toda. Se a pessoa não conseguir entender, então ela vai ter que caminhar, amadurecer, meditar, para ela poder crescer. Mas todo o conteúdo bíblico tem que ser ensinado para todos os crentes, amém? Tem que ser passado para todos os membros do corpo de Cristo. Estamos aprendendo com dor a falência deste método. Então, ou seja, muitas igrejas no passado que não investiram na preparação de obreiro, mas deram só o leitinho, hoje nós, num contexto geral, estamos sofrendo com isso, no contexto geral das igrejas. Tá? Muitas igrejas sendo fechadas, inclusive na nossa denominação. Inclusive. Né? O que nós precisamos fazer? Entregar todo o plano de Deus, de uma forma completa, de uma forma bíblica. Né? Não é fácil endireitar algo que nasceu torto. Por que então que nós precisamos fazer isso? Porque uma pessoa que depois que ela caminhou muito tempo em uma visão equivocada, irmãos, para você trazer aquilo de volta para o eixo, é complicado. O trabalho é muito maior e às vezes impossível. Impossível, quando a nossa mente já está formada daquela forma. Tá? E é isso que acontece com muitas pessoas que não receberam o entendimento completo da palavra, da formação de obreiro, e etc, etc. Tá? Quando Jesus pregou o evangelho, teve especial cuidado em apresentar toda a mensagem, incluindo as advertências e as condições. Jesus não ficou passando a mão na cabeça, Jesus não ficou escolhendo, não, ele pregou todo o evangelho, ele pregou toda a mensagem. Por isso nós temos aí na Bíblia Jesus tratando de forma ríspida em determinado momento em que era necessário agir nessa circunstância, tá? E é com ele que nós temos que aprender. Não havia nenhum engano em sua formação de pregar, nem jamais deixou ninguém confundido. Ele realmente pregou o evangelho do reino, visando recrutar homens comprometidos, os quais depois realizaram seu próprio serviço. Esse é o papel da igreja, né? Jesus deixou muito claro que o evangelho do reino estabelecia o governo de Deus sobre a vida dos homens. Amém? Termina aqui. É isso que nós temos que fazer. O evangelho de Deus, irmão, governa a nossa vida. Tem que governar a nossa vida. O evangelho não é só para vir para a igreja, adorar e depois eu sigo o que eu quero fazer de outras formas. Amém? Deus abençoe. Quero chamar aqui os